Deus, ainda bem que é ao vivo, né? Não é? E a gente tem que cuidar, correr, higienizar, troca microfone, limpa. Mas graças a Deus que Deus dá graça para nós em todas as coisas. Amém, queridos? Que Deus possa, assim, continuar abençoando sua vida. É um prazer para mim, né? Vocês sabem disso, estar aqui, né? Toda vez que a pastora Luana ou algum dos pastores me convida, me passa essa responsabilidade, eu fico muito feliz, porque eu saio daqui abençoada. Já sou abençoado quando vai preparando, o Senhor já vai ministrando o nosso coração, vai enchendo, né? Vai tirando tudo que não presta e vai enchendo do Espírito Santo de Deus. E eu amo participar do louvor, que é uma bênção, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, queridos, não dá nem para falar muito, senão a gente fica aqui o tempo todo, né? Mas graças a Deus, e bom é estar aqui, bom é estar na presença do Senhor. E este tema, querido, também é maravilhoso falar do Espírito Santo, não é? E assim, eu me sinto honrada, privilegiada, porque é algo tão maravilhoso. E eu acho, eu entendo, eu acredito que por mais que a gente ministre sobre isso, vai ficar sempre faltando alguma coisa. Porque o Espírito Santo a cada dia, querido, é como a palavra do nosso Deus e é como o nosso próprio Deus, que renova todos os dias. Todas as vezes que você lê a palavra, ela salta de uma forma diferente aos nossos olhos. Não é? Não alimenta de uma forma diferente. E você abre ali, às vezes, num texto, eu não sei se é só eu, né? Abro num texto ali, parece que eu nunca li aquilo. Parece que foi escrito naquela hora, para aquele momento. Então é maravilhoso a palavra do Senhor, assim como o Espírito Santo, querido. Eu não sei se vai ter palavra para que um dia a gente possa expressar tudo, né? Porque Ele alegra, Ele é tudo na nossa vida. Amém, querido? Você está cheio aí do Espírito? Aleluia. Se não está cheio, vai ficar, né? Não é? O pastor Edivaldo estava falando aqui e a gente fica pensando, né? Falando tudo. E ele falou algo, queridos, eu quero aqui juntar com o que ele falou. Que a gente não pode entrar e sair da mesma forma. Não é? Não é isso, pastor? Tem que sair diferente, né? Mas você sabe, querido, que nós não podemos mais viver da mesma forma. Nós temos que viver diferente. Mudou, querido, o tempo para nós. Mudou o tempo, mudou a estação, já mudou. Então nós precisamos mudar também a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. Aí você pode perguntar, mas como assim tem que mudar? Querido, não podemos. Não é entrar no templo, entrar triste, por exemplo, e sair triste. Não podemos. Porque a alegria está neste lugar. Onde Deus está, onde o Espírito está. Onde, querido, Jesus está e Ele está aqui. A alegria, a tristeza tem que sair para a alegria entrar. Não é assim. Então nós não podemos mais viver diferente. Todas as manhãs, viver igual, nós temos que viver diferente. Todas as manhãs nós temos que glorificar e engrandecer o nome do Senhor por tudo aquilo que temos. Não é? Nem é tudo mais, querido, porque perdeu, porque passou, não, é por tudo aquilo que temos hoje. Então nós precisamos viver diferente como igreja e cheio do Espírito Santo, de manhã, de tarde e de noite. Amém? Porque Jesus, ele vem ao encontro de uma igreja, vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Não vem buscar uma igreja, uma noiva, porque nós somos a noiva, né? A igreja do Senhor. Não vem buscar uma igreja triste, abatida, angustiada, não, né? Uma noiva mal arrumada. Que você já viu alguma noiva mal arrumada, querido? Não tem jeito. A noiva, às vezes, naquele dia, fica um negócio perfeito. Tudo combinando, sem contar que trabalha para aquele dia, né? Às vezes é um ano, né? Ou mais, trabalhando para aquele dia. Então, Jesus vem buscar uma noiva, querido, perfeita. Aleluia. Amém? E nós queremos chegar nisso. Nós queremos chegar nisso. Então, é maravilhoso falar do Espírito Santo. Abra comigo aí, queridos. Tem alguns versículos eu quero compartilhar.
E eu não sei, né, como é que tem sido aí as ministrações, mas eu quero começar aqui falando sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. E na medida do tempo a gente vai ministrar o que o Senhor nos permitir no dia de hoje. Amém? Até onde o próprio Espírito Santo nos conduzir. Atos 1, 8. Vamos ler aí a gente vai comentando. Fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está assim aí na tua Bíblia? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, isso foi o que Jesus falou para os discípulos. Quando Jesus fala para estes discípulos, ele fala: permaneça aí em Jerusalém. Nós não vamos ler tudo, mas se você ler, Jesus ele fala para os discípulos, faz uma promessa para estes discípulos: não saia de Jerusalém, fica aí, fica quietinho aí, até receber do Espírito Santo que virá sobre vós do alto. E aí ele está falando aqui para os discípulos, e nós, queridos, sabemos hoje que havia muita gente, havia 120 pessoas lá, reunido naquele lugar, naquele templo, vamos dizer assim, no dia, esperando aquela promessa. Isso porque muitos foram embora. E é isso porque muitos, talvez hoje duvidou, né, da promessa, ou talvez demorou um pouco, a pessoa não tem paciência, foi embora. Mas ficaram 120 pessoas nesta ocasião aqui, quando o Espírito Santo, no capítulo 2, desce sobre aquele lugar. 120 que ficaram, mas muitos foram embora. Só que Jesus está falando para eles, querido: olha, seja cheio do Espírito Santo. Vocês vão receber este poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Nós, querido, como igreja, precisamos disso, né? Ele fala: ó, recebereis poder. Então, um crente, querido, cheio do Espírito Santo, é um crente cheio de poder. Ó, cheio de poder, querido, de graça, de ousadia. Você sabe que o mundo, os países, eles entram em guerra, o mundo entra em guerra por causa do poder. Mas o que eles entendem de poder é algo diferente, é um poder diferente que Jesus está falando aqui. Mas o crente cheio do Espírito Santo é cheio do poder de Deus também. E este poder, querido, ele vem do alto. Ele vem do alto. Amém? É diferente do poder que o mundo quer. Mas as guerras são travadas por causa de poder. Porque quanto mais poder, mais se tem, né? Mas eles querem. E nós temos poder, ó, do Espírito Santo de Deus. Diferente do mundo. Amém? Assim como nós temos que ser diferente do mundo também. Mas abra comigo aí, deixa ainda aí esse versículo de Atos, e abra comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu quero compartilhar aqui com você algo, porque a gente vai seguindo, e eu segui aqui na minha anotação, querido, este Espírito Santo que Jesus prometeu, ele não foi de graça. Você já ouviu falar disso? Que teve um preço? Não foi de graça. Mas como assim, né? O Espírito Santo não é de graça? Jesus não dá de graça, mas não foi de graça. Sabe por que não foi de graça? Jesus já fala para eles: olha, ficai, esperai. E olha, querido, o que fala o versículo 49, abre aí, 24, do Evangelho de Lucas, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eu entendi que não foi de graça. Eles tiveram que ouvir, dar ouvido àquilo que Jesus falou.
não é? Eles tiveram que ouvir e tiveram que obedecer, porque Jesus deu uma ordem para eles: olha, ficai na cidade de Jerusalém, ficai no templo, ficai aqui, até. Ele não falou um tempo, ele não especificou um tempo, querido. Aí se entende como nós precisamos todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, em todo o tempo, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu falei que não é de graça só por isso, porque eles tiveram, querido, que ouvir, que obedecer e que ficar. Então, amados, eles tiveram que fazer isso, porque se tivesse saído de lá, os que saíram, com certeza não foram cheios do Espírito Santo naquele dia. Não foram. Jesus, querido, fez essa promessa: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Deus já havia prometido, e Jesus está confirmando essa promessa, mas ele fala: ficai na cidade de Jerusalém, fica aí, não vá para canto nenhum. E, amados, na hora das crises humanas, a primeira coisa que a gente faz é: eu vou sair daqui, eu vou embora. Se acontecer um problema qualquer, na igreja, no emprego, seja onde for, se for na igreja, e falando aqui da igreja porque estamos aqui, se for na igreja, o primeiro pensamento é: eu vou embora, vou para outro lugar. Não é assim, querido? É assim, porque eu penso assim. Às vezes dá um negócio lá no emprego, muda um patrão, muda uma situação, ou muda uma norma. A primeira coisa que a gente quer fazer é ir embora. Não vou mais me submeter a isso. Não vou mais fazer isso. E é assim o ser humano. A maioria deles, né? Mas Jesus está falando: ó, ficai em Jerusalém. Este ficar fez toda a diferença para eles ser cheios, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Você conhece a história. Você sabe que quando, né, o Espírito Santo veio sobre eles, todo aquele lugar se encheu. Aí a gente chama de Pentecoste. A Bíblia, né, deu o nome de Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre aquele lugar. Então, amados, ficai quietos, parados, né, até que o Senhor venha nos encher também. Né? Aí você fala: mas o Espírito não veio? Já veio, já está em nós, até que o Senhor derrame do Espírito Santo lá do alto, querido, faça fluir na nossa vida, que nós possamos permanecer no lugar, na presença do Senhor. E este lugar, querido, eu citei igreja, emprego, mas vai além de lugar assim. É ficar na presença do Senhor. Amém? Ficar diante do Senhor, até acontecer. É isso que Jesus falou. Eles não sabiam nem quanto tempo, e assim como nós, querido. Nós não sabemos o tempo de determinadas coisas, mas nós cremos. Nós falamos porque cremos, e nós continuamos esperando até o Senhor agir. E eles ficaram naquele lugar, querido. Depois você lê toda lá, o capítulo 1, capítulo 2, eles ficaram orando. Aqueles homens ficaram orando, os discípulos ficaram orando, aquela igreja que começou a ser formada ali, eles estavam orando, e a palavra diz que de repente o Espírito Santo veio. Então permaneça, querido, orando. Os que saíram sem, talvez receberam depois, não sei. Mas os que não estavam lá não participaram daquele momento glorioso, né, de experimentar aquilo que o Senhor falou para eles. O Espírito Santo, querido, ele só subiu, ele só desceu quando Jesus subiu. Você já leu sobre isso na palavra? Jesus continuou fazendo a palavra. Lá em Mateus ele declara, né, lá em Mateus ele fala: olha, eu vou subir para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo. E a gente sabe, querido, que quando ele subiu, o Espírito Santo desceu, veio para a igreja. É o Espírito Santo que nos ajuda. E com isso, querido, enquanto veio isso, na minha mente, isso é glorioso, querido, porque hoje é igual. É igual. Quando nós mandamos a nossa oração, né, para o alto, quando sobe algo da terra, querido, porque sobe da terra. A oração, o louvor, tudo aquilo que nós fizemos aqui agora nesse
desde que começou este culto, essa adoração que subiu, quando sobe algo da terra, querido, desce também algo do céu. E desce a presença gloriosa de Deus, desce o Espírito Santo de Deus, ele inunda, querido, o lugar, ele enche o lugar, ele transborda no lugar. É por isso que não dá para ser triste, né? Um coração que serve a Deus é um louvor antigo. É por isso que o pastor Edivaldo diz que não dá para entrar e sair igual, não dá, porque o Espírito Santo, querido, ele envolve este ambiente, não dá para sair igual. Não dá, a gente vai transbordando, e o mais maravilhoso de tudo é que o Espírito Santo vai junto. Quando você chega lá na sua casa, querido, o Espírito Santo entra junto com você. E se a casa, querido, tiver bagunçada no sentido espiritual, não é? Às vezes a nossa casa precisa, né, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está junto com você. Creia, querido, quando você põe o pé lá na sua casa, o Espírito Santo entra também. E aí ele se encarrega, né? Ele se encarrega, nós cremos nisso, de ir colocando todas as coisas no devido lugar, e ajeitando os corações, e trabalhando nos corações, e quebrantando corações. Se precisa de salvação, ele vai trabalhando nos corações com quebrantamento, até a obra ser completa. Se precisa de libertação, queridos, Deus vai trabalhando. Se precisa de cura, ele vai trabalhando também. O Espírito Santo age dessa maneira. Então não dá para ser igual, querido. Todas as vezes que nós entramos, o coração se alegra. A tristeza, querido, é um negócio muito passageiro. Ela tem que bater e sair. Bateu e saiu. Ou é para adquirir uma experiência, para orar mais. E assim é, até o Senhor, querido, vir nos buscar. Então não desista de nada, não. Creia que o Espírito Santo é aquele que nos capacita, que nos fortalece. A nossa força vem dele. Quando Jesus declarou lá, eu não me lembro exatamente o versículo, eu sei que é Mateus, quando Jesus diz, né, que não ia deixar os discípulos órfãos, isso é para nós. Ele não ia também, né? Ele não ia deixar eles órfãos, e nós também não, porque ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Então a igreja, querido, não está sozinha nesta terra. Você, como igreja do Senhor, não está sozinho lá no seu problema, na dificuldade, não. O Espírito Santo está junto. Jesus falou que não ia deixar órfão, e uma pessoa órfã não é ruim. Uma criança, querido, órfã não é ruim. Não tem o amor, né, do pai, da mãe, até que alguém, né, até que Deus mova no coração de alguém, ou aquela criança recebe o cuidado de alguém. Mas uma criança órfã, querido, é largado, não é? Não tem pai, não tem mãe por ele, é ele por ele, verdadeiramente é sozinho. Se Deus não intervir, está entendendo isso? E ele fala para a igreja, ele envia o Espírito Santo para a igreja. Então nós não estamos órfãos. Nós podemos passar situação difícil, complicada. Às vezes até a gente pensa que não vai, dessa vez não vou conseguir. Eu vinha conversando com a Andressa exatamente sobre isso, né? Mas em contrapartida, quando Deus age, aí a gente fala, não dá para ficar triste. Não dá, porque Deus, ele é um Deus tão poderoso, queridos, que ele reverte essa situação. E o Espírito Santo trabalha de uma forma tão gloriosa que o coração é quebrantado, é mudado, é moldado e mudado. Amém, querido? Então deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Amém? Se alegra nele, deixa ele te alegrar também. Volta ali que eu ainda tenho. Volta aí em Atos, eu tenho só um términozinho aqui sobre este versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Olha, queridos, o que nós terminamos de ler nesse versículo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis, é daí para frente, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este texto a gente usa muito para missões, né? Mas a missão da igreja, a única missão da igreja é essa aqui, é ser testemunha.
não é? Ide, né? Evangelizai, falai, testemunhai. A missão da igreja, querido, é essa. Ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo, quando vem, ele vai te capacitar. Este poder é um poder capacitador para você testemunhar. Testemunhar da grandeza de Jesus. Testemunhar daquilo que Jesus fez primeiro na nossa vida. Testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Então, a missão da igreja é essa, não é? Aí eu anotei aqui, testemunhar, querido, é fácil, né? Ou não? É fácil testemunhar, não é? É fácil falar de Jesus. Agora, difícil, querido, um pouquinho mais difícil, é dar fruto. É dar fruto. Porque falar é fácil, né? Testemunhar, por mais que a pessoa, nossa, eu sou tímida, não sei falar, não, tudo isso daí, querido, é fácil. Até na timidez. E você sabe que tem um segredo? Você pode testemunhar sem falar. Ainda é mais poderoso ainda. Testemunhar sem falar. Sem palavras. Testemunhar com atitude, com ações, com aquilo que você faz, com aquilo que você vive. Você testemunha, querido, com aquilo que você vive. Mais do que palavra. Você sabe que dentro da família, eu não sei na sua, mas na minha, é uma família grande, abençoada por Deus. É um povo que segue ao Senhor, mas tem alguns que ainda estão pensando, né? E você sabe que eu descobri há muitos anos atrás que a maior ação, a maior maneira de eu falar de Jesus na minha família era agindo. Era fazendo alguma coisa, deixando Deus mudar a minha vida. Porque através de palavra, por muito tempo eu tentei e não consegui. Aí eu entendi que eu tinha que mudar, eu tinha que deixar o Espírito Santo me mudar para convencer a família. Porque a família, querida, ela levanta com você, ela anda com você, ela come com você, ela sabe, querido, todos os nossos defeitos. Ela só vai ser convencida quando a gente começar a mudar. Nossa, é ela mesma, é você mesma, é ele mesmo que mudou o jeito de falar, mudou como levantava, né? Xingando todo mundo, queria levantar tarde, tinha que levantar cedo, já viu isso? Não, aí você vai mudando as atitudes, no almoço em família. Não é? Às vezes a pessoa acha que tem que ir embora, né? Abandonar a família. Não. Você tem que mudar, testemunhar com as suas ações. Se precisar, aí você usa a palavra. Amém, querido? É assim, é ser cheio do Espírito Santo. E é só, querido, o Espírito Santo que convence. Você sabe por quê? Eu entendo o que Jesus está falando aqui. Olha, recebereis poder, aí vocês vão conseguir testemunhar, porque é o Espírito Santo, querido, que convence o homem, a mulher. É o Espírito Santo que convence o pecador lá fora. É o Espírito Santo que convence, querido. Então você tem que estar cheio do Espírito, porque se você falar ou se você agir, o Espírito Santo vai lá e trabalha no coração. Ele tem este poder, muda. Aí dá para você testemunhar, dá para você, querido, ganhar não só pessoas, mas ganhar tudo ao seu redor, pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, querido, do Espírito Santo. Só há transformação pelo poder do Espírito Santo. E essa transformação, querida, é de dentro para fora. Aí volta comigo em Lucas. Nós vamos ver um pouquinho aí da transformação. O mesmo Lucas 24, capítulo 24. Aí eu vou ler com você aí o 44 até o 48. Achou aí? Porque o 49 a gente já leu. Olha o que fala. Presta atenção que você vai entender aí um pouquinho, né, dessa transformação de dentro para fora. Versículo 44. E disse-lhes:
são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Aí ele entra no 49 que nós lemos. Mas você viu aí, querido, o que Jesus estava falando para estes discípulos? Aqui especificamente, né, nesse momento, era para os discípulos lá no caminho de Emaús. É essa história que fala aqui o capítulo 24, uma história conhecida nossa também. Jesus andou com esses discípulos um caminho, querido, um bom caminho. Conversou com esses discípulos reclamaram, né, para Jesus, mas falando das coisas. Jesus pergunta: mas vocês estão falando do quê? Estamos falando de Jesus que morreu. Depois você lê lá para você ver como é maravilhosa a história que eles viveram. E Jesus aí nesse momento chega para eles: mas Jesus só está trazendo a memória deles. Olha, eu disse isso enquanto estava com vocês, que precisava, que convinha, que o Cristo morresse, fosse até a cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus está falando para ele, era necessário, era preciso, para que se cumprisse, ainda fala aqui, para que se cumprisse o que estava escrito lá em Moisés, na lei de Moisés, nos profetas. Os profetas falaram isso. E nos Salmos foi falado também. Então Jesus está explicando para eles. Aí o versículo aqui 45 fala: então abriu o entendimento daqueles discípulos. Aí eles entenderam, aí eles perceberam que era Jesus falando com eles. Só naquele momento eles perceberam. E, queridos, em João, o negócio é mais profundo ainda. Jesus chega a entrar na casa com esses discípulos, pega o pão. Aí quando Jesus vai dar graças, quando Jesus vai orar, né, porque ele estava agradecendo pelo pão, aí os discípulos reconheceram Jesus. E aí Jesus também, na mesma hora, já não estava mais lá entre eles. Mas você está percebendo, queridos, que estes discípulos, eles tiveram a vida mudada. Abriu este entendimento aqui, querida, é a mente. Esta é a transformação de dentro para fora. A palavra fala que só abriu o entendimento daqueles discípulos, porque Jesus, querido, explicou para eles a palavra, deu graças, orou, fez tudo que ele já estava acostumado a fazer. Aí, querido, abriu o entendimento, eles foram mudados de dentro para fora. A mente abriu, querido. A mente abriu, eles entenderam, era Jesus, né? E aí eles falam algo, né? Eu preciso falar. Eles falam algo: nossa, será que nosso coração não ardia? Andamos com Jesus, Jesus estava ali, será que ele não sentiu nada? Olha, amados, será que Jesus está em nosso meio, querido, trabalhando, agindo, fazendo? Porque o nosso Deus, ele trabalha, o Senhor trabalha. Quando a igreja está reunida, ele está no meio da igreja. E não está de braço cruzado, né? Se tem uma coisa, não. Ele está cuidando, querido. Ele está não só recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, ministrando ao nosso coração, mas ele está liberando sobre a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Enquanto adoramos, a cura vem, né? E vai, querido, aonde estiver, às vezes, o seu pensamento, a sua oração, a sua intercessão, onde Jesus está, algo poderoso acontece, nada fica igual, querido, tudo muda. O coração destes discípulos mudaram, eles tiveram a mente aberta, abriu o entendimento, abriu o coração. Aí sim, eles voltaram para Jerusalém correndo.
Aí voltaram para Jerusalém. Aí muda tudo, querido. Quando a presença gloriosa de Deus entra, há este poder transformador de dentro para fora. Amém, querido? E é isso que nós precisamos. Jesus trouxe a memória, né? Trouxe a memória deles. Tudo isso. Transformação de dentro para fora. Amém, querido? Depois você lê aí de novo, porque é muito bom. E agora eu quero ler com você lá Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, só não vamos ler a descida de Pentecoste, né? Que é maravilhosa, a gente gosta, né? Nós somos pentecostais, né? Eu gosto disso. Aleluia. Tem gente que não gosta, mas aí, né? Cada um é cada um, né? E glória a Deus, querido, que Deus é um Deus também. Ele dá liberdade para as pessoas, não é? Olha que Deus glorioso é esse, Ele te dá liberdade. Nós só não podemos não crer. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Amém? Agora a liberdade, né? Para você pular, para você dançar, para você ser o crente ali quietinho, não importa. Sendo cheio do Espírito Santo, não importa. Né? Que hora baixinho, que hora alto, não interessa. Que hora de joelho, hora de pé, hora com a mão erguida, não importa. São coisas. Não é? Não importa, importa é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é crer na palavra e esperar essa promessa do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Lê comigo aí Atos 2, o versículo 37. Aí, amados, nós precisamos do Espírito Santo. Pedro, se você ver a história de Pedro, né, do apóstolo Pedro, que acompanhou Jesus, viveu com Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, o que Pedro fez? 3 vezes Pedro nega Jesus, né? Diz que não conhece Jesus, 3 vezes. Depois você lê lá essa história. É real, não é? É verdadeiro, é o que aconteceu com os discípulos. Mas Pedro, querido, ele andou com Jesus ali, ele estava com Jesus, né? Viu tudo que Jesus fez, participou, era ativo, porque Pedro ainda tinha um temperamento mais, né, expansivo, mais, nem sei qual é o temperamento de Pedro, pastor. Sanguíneo, aí. Sanguíneo, eu já ia falar que ele era... colérico, né? Já ia falar que ele não... Então, sanguíneo. O que é um temperamento sanguíneo? Ele era todo agitadão, querido. Ele era o primeiro. Se Jesus falasse algo, ele falava, eu vou. Ele era o primeiro aí. Então, ele andava com Jesus lado a lado. Mas antes, querido, do Espírito Santo, lá naquele momento, ele não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Ele ainda não estava cheio do Espírito Santo. E é por isso que a igreja de hoje, eu e você precisamos. Sem o Espírito Santo, ele é capaz de negar Jesus 3 vezes. Falando, não conheço Jesus. Parece um absurdo, né? A gente fala, nossa, se fosse eu, querido, se fosse nós, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mas ele negou. Só que aí, olha o que a coisa acontece aqui. Aí ele ministra, ele se levanta, ele explica e ele vai ministrar e nós vamos ler um pedacinho. Versículo 37, fala assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha, querido, cheio do Espírito Santo, aí este homem começa uma pregação poderosa em Deus. E a pregação, eu li esses versículos aí, para você ver que não foi uma pregação de ficar alisando a cabeça daquele povo, não. Ele falou, arrependei.
Arrependa, seja batizado no nome de Jesus para perdão dos pecados. Ele não ficou passando a mão, meu querido, vem aqui, sabe? Não, ele fez uma pregação, querido, dura, ele falou de Jesus e falou do arrependimento para aquele povo. Você tem que arrepender. Você precisa se arrepender e precisa ser batizado em nome de Jesus para que os pecados sejam perdoados. Nós não vamos falar sobre isso, né? Mas aí ele continua, aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Aí ele fala algo maravilhoso. A promessa diz respeito a vocês, aos discípulos que estavam lá. E aí, esse ajuntamento de pessoas que Pedro já estava pregando. Então, fala, diz, a promessa é para vocês, para vossos filhos. Olha que coisa. A todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós nos encaixamos aqui, querido. Foi para os discípulos, é por isso que a Bíblia não tem esse negócio, é o Velho Testamento, é o Novo, mas olha o que ele fala aqui, diz respeito a todos quanto Deus chamar, é para quem crê, é para você que quer nesta noite ser cheio do Espírito Santo de Deus todo dia, até transbordar, amém, querido? Aí Pedro faz essa pregação, e olha o versículo 41, versículo 41 aí do mesmo capítulo 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Jesus, como eu gostaria deste culto. Aleluia! Não é, querido? Hoje tem sido tão angustiante, querido, eu sempre falei. Eu trabalho com a intercessão há muito tempo, os irmãos sabem, os irmãos que oram, as irmãs que oram, sabem como é difícil, né? E eu falo, se tiver um, eu vou, né? Eu e mais um, e sempre tem alguém, né? Porque é promessa também do Senhor, de ouvir a nossa oração. Mas eu sempre falo também, gente, mas eu sonho com 1.000 pessoas orando, 1.000 intercessores. Já imaginou, pastora Vanessa? Você orando e 1.000 pessoas lá junto? Meu Deus, eu acho que o nosso coração vai transbordar sozinho, não é? E imagina o coração do nosso Deus. Então, querido, eu sonho com um culto desse, que você está pregando, olha, arrependei-vos. E olha que a gente hoje, querido, a gente procura algumas palavras, né? Para alcançar o coração, para não ferir a ovelha, para não ferir a igreja, uma palavra de amor. Senhor, não me deixe ser muito dura, não. Eu quero falar algo, mas ainda bem que eu não faço isso, né? Não consigo. Não consigo, mas eu sonho com um culto, querido, que haja essas 3.000 almas se arrependendo. Esse homem foi cheio do Espírito Santo. Por que que essas pessoas, se você ler aí, fala que eles foram de bom grado. Ninguém com raiva, empurrado, porque a mãe mandou. Não. Com dúvida. Porque se foi com alegria, de bom grado, foi porque quis. Com alegria. Coração voluntário. Querido, é isso que o Espírito Santo faz. Enquanto ele ministrava, o Espírito Santo agia. E é isso que acontece conosco. Enquanto, querido, você fala, enquanto você ora, o Espírito Santo age. É por isso que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus neste tempo. Tempos difíceis, querido. Tempo de crise na terra. Mas nós precisamos, né, transbordar o Espírito Santo de Deus. Agregou 3.000 almas. Aleluia. 3.000 almas naquele dia, só com uma ministração. Você já imaginou que coisa? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, querido, para encerrar aqui, ela se parece com Jesus. Você parece com Jesus? Quando você olha lá no espelho, você fala, nossa, como nós somos lindos, Jesus, eu e Jesus. A gente se parece com Jesus, querido. O crente cheio do Espírito Santo. E olha que nem importa, né? Se é loirinho, se é branquinho, se é escurinho, como eu, não, né? Cabelinho compridão, lisinho, homem, mulher, é cheio do Espírito Santo, se parece com Jesus. Amém, queridos? Se parece com Jesus. E à medida, né,
que você vai se envolvendo com o Espírito Santo, que ele vai te enchendo, essa intimidade vai crescendo, você vai ficando mais parecido com Jesus. Amém? Eu quero ler aqui, Atos 2, 42. Esses crentes aqui, querida, que é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles começaram a se parecer com Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aí olha aí como é que era mais ou menos, e olha, ainda fica coisas para ministrar, vai faltar tempo, né? Mas para hoje, olha o que eles viviam e como viviam. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Presta atenção, hein, queridos? Eles não inventavam coisas não, ó. Doutrina dos apóstolos, ensinamento, né, que os apóstolos passavam para eles. Na comunhão, não abriam mão da comunhão. A comunhão, querido, é parte daquele que se parece com Jesus, daquele que é cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque as diferenças desaparecem. As desigualdades, aquilo que eu penso, aquilo que eu deixo de pensar, né? Isso traz rivalidade. Mas a comunhão, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, ele nos capacita, ele nos une. Então eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Isso é uma parte difícil, né, para a igreja de hoje, né? Mogi Moderna, eu creio que não tem essa crise, mas tem igreja que tem essa crise. A gente não consegue visitar, às vezes, alguém. Posso ir na sua casa fazer uma visita? Eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com alguém. Você espera 2, 3 anos e ela não te dá resposta. E isso só porque você queria visitar, né? Não queria mais nada, era só visitar para orar. Mas eles, querido, partiu o pão. E você vai ver mais para baixo aí que não era só na igreja, não. E nas orações. Não dá para abrir mão, querida, a oração. Faz parte do crente cheio de poder. Viu? 43. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia o temor, querido, ao Senhor. Havia um temor naquele povo, naquela igreja. Nós precisamos resgatar o temor ao Senhor. A palavra diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Nós precisamos, querido, temer ao Senhor. Aleluia, resgatar isso. Olha o que acontecia, muitas maravilhas e sinais. Acontecia milagre, acontecia sinais e maravilha. Aonde eles estavam e por onde passavam, com toda certeza. Era automático. Sinais, maravilhas, querido, no meio deles. Precisamos trazer de volta, querido, porque o nosso Deus não mudou. Sinais e maravilhas no meio da igreja, no meio aonde a gente passa. Amados, é nós, é a igreja que é a autoridade, somos nós. A autoridade nesta terra, autoridade para quê? Nós já vimos lá em Atos 1:8, para testemunhar. Mas a autoridade de Deus também para impor a mão sobre o enfermo, para declarar a cura, para declarar restauração, no lar, na família, na pessoa, mudança de vida, para orar, querido, até que o Senhor mude a história. Aleluia, até que o Senhor mude o quadro. Nós precisamos resgatar isso, né? Sinais e maravilhas que se faziam no meio daquela igreja. 44. Todos os que criam estavam juntos, né? Comunhão, não tem como abrir mão, porque eles criam, acreditavam numa só coisa, né? Criam, tinham tudo. E tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, segundo a necessidade de cada um. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Vai além da igreja, né? Nós vimos lá em cima que eles, no partir do pão, vai além da igreja.
vai além do dia de ceia, né? Que é o dia da comunhão, vai além. Olha aqui, ó. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha, amados, o amor ia crescendo, né? O amor crescia, a fé crescia, a comunhão crescia. Você sabe que você viu aí, tudo crescia naquele povo. O povo que Deus ia acrescentar na igreja crescia todos os dias. Eles não faziam muita coisa, não. Além de tudo, a gente fala não fazia muita coisa porque às vezes acha que isso não é nada, né? Não, eles permaneciam nessa palavra. E nós lemos que eles louvavam a Deus, caía na graça do povo. Como é importante, né, cair na graça do povo, querido. Mas só caía na graça do povo por causa de tudo isso, todas essas características que a igreja tinha. Tudo isso. E eu anotei aqui no meu caderninho que tudo crescia lá. O amor, a fé, a comunhão. A única coisa que não crescia era o egoísmo. Porque nós lemos aí, eles não eram uma igreja egoísta. A palavra diz que eles tinham tudo em comum. Agora imagina ter tudo em comum. Nós estamos aqui em quantos aí, quem é bom de conta? Uns 20, mais de 20? Só aqui. E tem as crianças também, né? Mais ou menos. Sou ruim de matemática, não, mas deve ter uns mais de 20. Já imaginou, querido, 20 pessoas vivendo com tudo em comum? Tudo que é teu é meu, né? O que é seu é meu, o meu é teu. Isso, querido, é um povo que, na verdade, não é o povo de hoje, né? O povo de hoje é um povo egoísta. Às vezes, até para doar alguma coisa, a pessoa pensa 2 vezes. Mas esse povo, querido, a única coisa que não cresceu lá foi o egoísmo. Porque esta palavra, este texto diz que eles dividiam tudo. E até o que eles tinham, os bens que eles tinham, eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. Você já imaginou um negócio desse? Não estou mandando você fazer isso não, viu? Nada disso, não é isso. Mas você já imaginou, querido, uma igreja dessa? Tudo que tinha lá, vendia tudo. Ó, vendi, está aqui. É isso aqui. Aí dividia, segundo a necessidade de cada um. Não tinha necessitado naquele lugar. E se tivesse, era suprido naquele momento. E se por acaso tivesse um outro, ou se achegasse, porque todos os dias chegava gente naquela igreja. Se chegasse alguém, né, que não era participante daquilo, que tinha algum tipo de problema, alguma situação, aí ia ajudar aquela igreja. Então crescia o amor, crescia tudo, querido. Pensa nisso. Pensa nisso. Hoje nós estamos vivendo um momento bem difícil, né? E lá na nossa IPG sede a gente faz apelo quase todas as vezes. E faz apelo para os irmãos. Irmãos, traga o quilo, né? Para a gente poder abençoar pessoas. Traz uma cesta básica. Se você puder, é a medida que você pode, né? É o que a gente transmite lá. E olha, amados, já teve dia de chegar pessoas e não ter. Aí a gente teve que insistir. Aí conforme vai insistindo, o povo vai entendendo. E vai entendendo o tempo que a gente está vivendo. Mas, necessitado não era só hoje. Hoje é mais, né? Por causa da crise, talvez. Mas necessitado tinha naquela época também. Porque senão a palavra não diz. Sempre houve necessitado, sempre haverá, talvez, né? Até o Senhor Jesus voltar. Por muitas situações. E aí, querido, quando a gente insiste, o povo abençoa, abre a mão. E glória a Deus por isso. Porque aí você pode abençoar. Abençoar outras pessoas. Mas é uma ação difícil. Agora imagina você abrir mão de tudo que você tem em casa. Não é? Mas, querido, abra pelo menos todo o teu coração. Não é? Deus já vai agir de uma forma fantástica. Quando o Espírito Santo entra, a gente entende também que necessita de bem menos coisa. Necessita de muito menos do que aquilo que a gente tem.
A gente luta, querido, não estou falando para você não lutar por conquistar ou realizar coisas, nada disso, porque nós precisamos. A unção de conquista também é sobre a igreja, né? Deus deu para a igreja. Deus abençoa com toda sorte de bênção. Então nós podemos, né, conquistar, trabalhar com toda certeza. Mas o nosso coração tem que ser um coração abençoador. Amém, querido? Se coloque de pé. Aleluia. O Espírito Santo, querido, é tudo em nossas vidas, na vida da igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós, né? Ele faz até a oração que nós vamos fazer agora. As palavras que faltar, Ele faz. Ele intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, a oração que eu não alcanço, a palavra que às vezes eu não alcanço, Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. E a palavra ainda diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Ele. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo que Ele transbordar na sua vida. Deixa Ele fluir, deixa Ele transbordar. Nós somos crentes cheios do Espírito Santo, não é? Que Ele possa mesmo fluir e transbordar em nós, através de nós, que sejamos esta igreja cheia do Espírito Santo de Deus e que nós, querido, não sejamos como a igreja primitiva, porque eu entendo, amados, que o nosso Deus, Ele faz sempre algo mais, então nós não podemos ser igual, nós temos que ser melhorados, melhor, nós temos que ser diferenciados. Isso que nós aprendemos que é um exemplo maravilhoso. Deus tem muito mais para a igreja hoje, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, te agradecer por tão grande privilégio, pela oportunidade gloriosa, Pai, de estarmos na tua casa, no templo, Senhor, de estarmos aqui reunidos com os irmãos. Pai, como somos gratos a ti e pela tua palavra poderosa, Senhor, que eu tenho certeza, eu creio, Pai, que ela já tem trabalhado nos corações neste lugar, nos corações onde esta palavra alcança, Pai. O Senhor é poderoso, meu Deus, e nós vamos ver o fruto, Pai, de cada ministração. Ah, Deus, a obra do teu Espírito, que é uma obra, meu Pai, para os dias de hoje, obra de transformação, obra, meu Pai, de capacitação, obra, meu Deus, que traz a habilitação para a igreja. Ah, Senhor, obra que enche a igreja, meu Pai, da presença gloriosa deste Espírito e faz transbordar. Ah, Deus, aí a tristeza tem que sair para a alegria entrar, a doença, meu Deus, tem que sair para a cura, Pai, se manifestar. Oh, meu Deus, aquilo que está fora da tua vontade, fora do lugar, meu Deus, quando o Espírito Santo vem, Ele coloca, Ele ajeita todas as coisas no seu devido lugar. A tua palavra diz que é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Tudo, meu Pai, se encaixa, assim como Ezequiel viveu essa experiência, deu ordem, meu Deus, ao Espírito, e quando o Espírito foi sobre aquele exército, meu Pai, exército de ossos secos que estava se levantando, meu Deus, a ação foi poderosa. O Espírito Santo entrou naqueles homens, naqueles corpos, ó Deus, que não tinha vida. O Espírito Santo entrou e houve vida. Ah, Deus, houve um alinhamento naquele exército. Espírito Santo, nós estamos nesta noite desejosos desta presença, desejosos desta manifestação gloriosa em nós e na igreja do Senhor. Ah, Pai, na nossa família, na nossa casa, nas famílias, meu Deus, representadas aqui nesta noite, nas famílias, ó Pai, aonde os teus filhos, ó Deus, vão interceder, vão orar e vão declarar a unção do Espírito Santo. Estas famílias não serão mais iguais,
mais, não serão mais a mesma. E assim nós declaramos isso sobre nós também. Não podemos mais ser iguais após o Espírito Santo fluir de nossas vidas, em nós e através de nós. E é isso que nós queremos e profetizamos isso, meu Deus, nesta noite, neste lugar. Vidas cheias do Teu Espírito, vidas transformadas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Meu Deus, nós cremos que os sinais, que as maravilhas que acompanhavam, que acontecia no tempo dos apóstolos, meu Pai, no tempo da igreja primitiva, estes sinais e maravilhas é para nós, é para os dias de hoje, meu Pai. Há uma promessa do Senhor de que o Espírito Santo trabalha na igreja, flui através da igreja e como um rio poderoso, Ele alcança, meu Deus, as cidades, as nações, as famílias, por onde, meu Deus, conforme cantamos aqui, por onde este rio passar, Deus, tudo vai ser transformado. Nós cremos nisso. E é o Espírito Santo que está capacitando, preparando a igreja para este avivamento, Deus, que nós cremos que está vindo sobre toda a terra, está vindo sobre nós, ó Pai. Nós cremos nisso, e é este Espírito Santo que nos capacita, que nos adorna e que nos vai conduzir ao encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Amém, querido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Você seja poderosamente abençoada em nome de Jesus. Amém, pastor? Glorifique ao Senhor com as suas palmas mais uma vez. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus fala conosco, né? Deus fala conosco. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida da pastora Sidneia. É tão gostoso ouvi-la, né? É agradável ouvir ela ministrando. É muito bom. Deus abençoe a sua vida, viu, pastor? Em nome de Jesus. Nós temos culto, domingo às 18 horas. Culto evangelístico, as boas novas, uma mensagem de esperança. Às 18 horas, tem que fazer check-in, né? Porque domingo é um pouco mais cheio, né? A gente tem limitação. Tem limitação. Por enquanto a gente não está podendo converter 3.000 aqui, só uns 2.700, assim, então, aleluia, glória a Deus. Então, né? E acho que é isso, né? Não tem relógio de oração essa semana, é a 5ª semana, não tem relógio de oração. Que nós possamos aí fazer o check-in para vir domingo louvar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos pela sua presença nesse lugar, nós somos gratos pela vida de cada irmão, Deus, nós somos gratos pelo teu Espírito, Senhor, que fala conosco, que age em nossas vidas, Senhor. E como a pastora disse, Ele vai conosco à nossa casa, ao nosso lar, Deus. E nós cremos nisso, Senhor, que nós não saímos daqui vazios e nós não saímos daqui sozinhos também, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas hoje para todos sempre. Você diz amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia.